Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa série de perguntas e respostas e a primeira pergunta que chegou a nós é sobre a questão da Bíblia, quando ela foi escrita, por quem ela foi escrita, quanto tempo levou, e também uma pergunta não menos importante, quando que ela foi dividida em capítulos e versículos, como nós temos hoje. Esta pergunta é muito importante, pois para o leitor bíblico é fundamental saber a sua origem, o seu propósito e como chegou até nós, né? Nós vimos aí claramente a mão e a direção do Senhor em todo esse processo. Então vamos para a resposta desta primeira pergunta. A Bíblia é composta de 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos e mais de 700.000 palavras. É um livro que tem como autor o próprio Deus. Embora tenha sido escrito ao longo de 1.500 anos por mais de 40 pessoas, começa com o relato da criação em Gênesis 1, verso 1, escrito por Moisés, né? E em torno de 1405 a.C., e se estende ao relato da eternidade em Apocalipse capítulo 21, verso 22, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, em torno de 95 depois de Cristo. Durante esse período, Deus progressivamente revelou a si mesmo e os seus propósitos nas Escrituras inspiradas. É de suma importância aqui a questão da revelação progressiva de Gênesis a Apocalipse. A canonicidade, quer dizer, o valor das Escrituras. Cânon é uma palavra de origem semítica, né, que significa instrumento de medir. Então, literalmente quer dizer cana ou vara de medir. Passou a ser usado para designar a lista de livros reconhecidos como autêntica, original, inspirada e autorizada Palavra de Deus, diferenciando de todos os outros livros como regra de fé. Então nós vamos ver aqui por que nós temos apenas somente 66 livros, dentre outros tantos que foram escritos. Tá? Ao longo dos séculos, 3 princípios amplamente reconhecidos foram utilizados para validar os escritos provenientes da revelação e inspiração divina. São eles: primeiro, o escrito tinha de ter um profeta ou apóstolo reconhecido como autor ou alguém associado a eles, como por exemplo no caso de Marcos, no caso de Lucas, no caso da carta aos Hebreus, ou Tiago e Judas. Segundo lugar, o escrito não podia discordar ou contradizer outra escritura inspirada que já tinham em mãos. Então deveria haver aí uma concordância, ainda que os autores fossem diferentes, um autor de profeta, um apóstolo, né? Então haveria que ter uma concordância no relato bíblico. Terceiro ponto, não menos importante, o escrito tinha de obter um consenso geral por parte da igreja já estabelecida, como um livro inspirado. Quando eu digo igreja estabelecida, na verdade são aqueles que estão seguindo a Cristo, né, e o seu ensinamento. Portanto, quando vários concílios se reuniram durante a história da igreja para considerar o cânone, isto é, os livros inspirados, eles não votaram em favor da canonicidade de um livro. Antes, a posteriori, aquilo que Deus já havia escrito. Então, o que Deus já havia escrito já estava lá como valor canônico, como palavra de Deus. O concílio simplesmente pegou essa determinação e formulou e estabeleceu já aquilo que já havia acontecido debaixo da orientação do Senhor. O Antigo Testamento, até os dias de Cristo, todo ele já havia sido escrito e aceito pela comunidade judaica. Já os 27 livros do Novo Testamento foram universalmente aceitos por volta de 350 a 400 depois de Cristo como inspirados por Deus. Antigamente, a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Isso até certo ponto era bom porque dessa forma os discípulos deveriam decorar melhor as Escrituras Sagradas. É por isso que às vezes nós lemos na Bíblia frases como, por exemplo, o lugar em que estava escrito, o lugar da escritura que lia, como também diz em outro lugar. Essas referências estão lá em Lucas capítulo 17, Atos 8, 32. Pois essas referências bíblicas não tinham endereço. A divisão de capítulos e versículos foi criada para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Quando isto aconteceu?
A Bíblia foi dividida em capítulos no início do século XIII, entre 1234 e 1242, pelo teólogo inglês Stephen Langton, então bispo na Inglaterra e também professor na Universidade de Paris, na França. Até então, em Paris, nos dias de Stephen, havia estudantes estrangeiros, cada um deles trouxe consigo uma Bíblia de seu país. Mas os estudantes não conseguiam encontrar facilmente o trecho que o professor estava citando. Isto porque a divisão de capítulos nas suas Bíblias era diferente. Já havia uma estrutura, de outras tentativas de organizar com capítulos a Bíblia, porém a de Stephen foi a mais aceita a partir de então. Como o modelo de Stephen foi bem aceito, rapidamente se tornou padrão para as demais traduções e hoje temos o consenso sobre a divisão de capítulos da Bíblia. Cerca de 300 anos depois, na metade do século XVI, o erudito francês Robert criou a divisão em versículos. A proposta era unificar a divisão de capítulos e versículos. Robert fez a divisão em versículos na versão grega do Novo Testamento em 1551. E em 1555 fez a divisão completa da versão latina, a Vulgata. A primeira Bíblia impressa a ter capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Em português, a primeira edição do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, 1681, foi publicada com essa divisão já eleita desde então. Sobre a eternidade, a Bíblia aponta claramente como Deus, a partir da criação, vem conduzindo tanto a estrutura como a organização dentro da revelação progressiva, apontando para a eternidade, como nós vimos. Gênesis 1:1 até então Apocalipse, que é o último livro então reconhecido como escrito. Está fechado o cânone. São 66 livros. Não há abertura para mais nenhum outro livro. Por quê? Porque a canonicidade está estabelecida primeiro por Deus, reconhecida pela Igreja, estabelecida como o texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo e qualquer outro escrito, ainda que tenham histórias, tenham citações de Cristo e dos apóstolos, uma vez que os seus autores não andaram com Cristo, não foram profetas, eles não têm essa autoridade, porque essa autoridade é única. Quando Jesus separa os 12, por exemplo, os 12 apóstolos, nós não temos hoje apóstolos de Cristo, nós temos hoje apóstolos da igreja, que servem a igreja e servem a Cristo. Os apóstolos de Cristo é uma classe única, por isso que o texto sagrado tem uma inspiração única e está fechado. Caminhando então para o final desta resposta, a Bíblia, ela contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a perdição dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Sua doutrina é santa, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e coloque-a em prática para ser santo. Ela contém luz para direcioná-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o estatuto do cristão. Aqui o céu é aberto e os portões do inferno são revelados. Cristo é o grande tema, nosso bem, seu desígnio, e a glória de Deus, seu fim. Deve encher a memória, governar o coração e guiar os pés. Leia sem pressa, com frequência e em oração. É uma mina de riqueza, saúde para a alma e um rio de deleite. É dada a você aqui, nesta vida, será aberta no julgamento e estará estabelecida para sempre. Envolve mais alto grau de responsabilidade, compensará o maior trabalho e condenará todos que desprezam seu conteúdo. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, embora escritas por eles, inspirados por Deus, mas conforme ela verdadeiramente é,
como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Nós agradecemos pela pergunta. Até o próximo encontro. Que Deus lhe abençoe.